Declare, profetize, provoque o milagre. Ordene, tome posse, decrete a sua bênção. Profetize a cura, suas palavras têm poder e aquilo que você diz se torna realidade. Expressões como essa são ensinadas pela maioria esmagadora das igrejas neopentecostais espalhadas por todo esse mundo. Mas será que existe algum texto bíblico que dê amparo para esse ensinamento? Vem comigo porque o vídeo de hoje vai te fazer baixar a bola. A maioria dos cristãos atuais aprenderam que não se deve orar a Deus com humildade e reverência, desejando que, acima de tudo, a vontade do Senhor seja realizada. Mas eles aprenderam que eles devem dar ordem à realidade com muita fé, para que assim, através dessa fé e dessas palavras de ordem, eles possam então receber o milagre e as bênçãos que eles tanto desejam. Ou seja, você não deve suplicar a Deus, você deve dar ordens dizendo: eu determino a cura, eu decreto o milagre, eu profetizo a restauração, o sucesso e tudo mais. Esse ensinamento herético é chamado de oração da fé, que faz parte de uma outra heresia chamada confissão positiva, que veio de uma seita chamada ciência cristã. E um dos maiores disseminadores dessa heresia foi Kenneth Hagin, que influenciou muitas igrejas americanas, brasileiras e homens como Benny Hinn e o missionário R.R. Soares. Então, basicamente, a oração da fé e a confissão positiva são a cult neopentecostal. É um bando de gente reivindicando seus supostos direitos a Deus, dizendo: eu tenho direito às bênçãos, eu exijo o milagre e determino a cura, o sucesso para minha vida. O que nós podemos afirmar com certeza é que essa heresia torna os crentes ainda mais arrogantes do que eles são, fazendo eles pensarem que nenhum problema, fracasso e angústia vão alcançá-los, porque basta com que eles liberem uma palavrinha mágica para que todos os problemas da vida deles sejam transformados em bênçãos. É exatamente por isso que os neopentecostais se comportam como se fossem melhores do que as demais pessoas. Podemos afirmar também que essa heresia faz os crentes inverterem os valores. O servo se torna senhor e o senhor se torna servo. E esse pensamento é muito atrativo, porque cá para nós, quem é que não quer mandar em Deus? Quem é que não quer ter o Todo-Poderoso como seu serviçal? Mas vamos ver se encontramos na Bíblia algum amparo para essa heresia? Leia comigo Abacuque capítulo 3 e versículo de número 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nesse texto, Abacuque está falando sobre a possibilidade de ele e toda a nação estarem em uma miséria absoluta, sobre uma possível ruína econômica da nação. E o que Abacuque diz diante desse cenário? Eu vou repreender todo o espírito da miséria e da fome? É isso? Eu não aceito essa situação na minha vida? Tá amarrado. Não, Abacuque olha e diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E, queridos, nós estamos diante de um crente salvo que está dizendo que a sua felicidade e a sua paz não estão nas coisas dessa vida, mas em Deus. Ele está dizendo que mesmo que Deus tirasse tudo dele e da nação inteira, ele ainda estaria feliz, porque o mais importante permaneceria com ele, que era o próprio Deus. A lição é que em momentos de tristezas profundas, o Senhor é a nossa alegria. Vejamos outro texto, Mateus capítulo 6 e versículo de número 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O missionário R.R. Soares, no livro O Direito de Desfrutar Saúde, na página 11, ele diz o seguinte sobre como um crente deve orar. Usar a frase "se for da tua vontade" em oração pode parecer espiritual e demonstrar atitude piedosa à vontade de Deus, mas além de não adiantar nada, destrói a própria oração.
Veja como esse ensinamento é antibíblico e completamente diabólico. Querido, nesse texto, Jesus está nos ensinando que a vontade de Deus está acima da nossa vontade, que devemos orar pedindo que Ele realize o seu santo desejo. E devemos fazer isso porque a nossa vontade é ruim, mas a dele é boa, perfeita, agradável. A nossa vontade, na maioria das vezes, não está de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos o nosso futuro, nós não sabemos nem mesmo o que o amanhã nos reserva, não sabemos nem mesmo o que é bom para a nossa própria vida, mas Deus sabe. Em Lucas capítulo 22, no Getsemane, Jesus orou pedindo para que a vontade do Pai prevalecesse. É impossível querer que a vontade de Deus seja feita e ao mesmo tempo querer dar ordens a Deus para que Ele realize a nossa vontade. Isso é completamente incoerente. Jesus nos ensina que a vontade de Deus é que deve ser manifesta e não a nossa vontade. Ele mesmo se submeteu à vontade do Pai. Em 1 João capítulo 5 é dito que Deus só realiza aquilo que pedimos se aquilo que pedimos estiver de acordo com a vontade de Deus. E deve ser assim porque além das soluções urgentes e do poder dele, nós precisamos da sabedoria dele, porque a nossa visão e o nosso conhecimento, a nossa sabedoria são extremamente limitados. Além disso, nós nem mesmo sabemos orar corretamente. Mas Patrick, as nossas palavras não têm poder? Sim, as nossas palavras têm poder, mas elas têm poder para produzir efeitos positivos ou negativos nos nossos relacionamentos com outras pessoas e não para tornar em realidade aquilo que nós falamos, decretamos ou exigimos. Um texto muito conhecido é Provérbios 18, 21 e ele é usado para defender essa heresia. Mas os versículos anteriores, o 19 e 20, são ignorados e omitidos de propósito. Porque o versículo 21 diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Então é com base nesse único versículo que os neopentecostais dizem que você deve profetizar, exigir, decretar, porque o poder da vida está na língua. Mas os versículos anteriores dizem que uma pessoa ofendida é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. E somente depois dessa afirmação é que o texto diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Ou seja, o que o texto está dizendo quando se analisa o contexto é que com a nossa boca, com aquilo que falamos, podemos prejudicar alguém de tal forma que podemos perder a amizade e a confiança dessa pessoa pelo resto da nossa vida. É por isso que o texto diz que é mais fácil você conquistar uma cidade forte do que recuperar a confiança de uma pessoa ofendida. Mas eu quero analisar com você um outro texto que é muito utilizado pelos neopentecostais para fundamentar esse ensino enganoso. O texto que vamos analisar é João capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Numa exegese completamente desonesta e espúria, Kenneth Hagin diz o seguinte sobre esse texto: a palavra pedir também significa exigir. Aí ele faz a sua própria tradução desse texto. E tudo quanto exigirdes em meu nome, isso farei. Será que isso é verdade? Será que podemos de fato substituir o verbo pedir pelo verbo exigir? Bom, o verbo pedir que aparece nesse texto é a palavra grega aiteo, que de acordo com os melhores dicionaristas, sugere a atitude de um suplicante, uma petição de alguém que está em posição menor que daquele a quem é feita a petição, como por exemplo no caso de Mateus capítulo 7, versículo 11, quando uma criança pede algo ao pai, ou como no caso de Atos capítulo 12, versículo 20, quando os vassalos pedem algo ao rei. E essa palavrinha grega aparece várias vezes nas cartas apostólicas e em todas essas passagens é impossível substituir o verbo pedir pelo verbo exigir. Fazer isso, queridos, é fazer exegese e não exegese. Exegese significa inserir um sentido estranho ao texto. Exegese significa identificar e extrair o verdadeiro sentido do texto. O que nós, como cristãos, precisamos fazer é exegese, ou seja, consultar o texto original para entendermos a verdadeira intenção do autor. Mas
Os adeptos dessa heresia ainda dizem mais. Eles dizem o seguinte: nós não determinamos a Deus, nós determinamos ao diabo. Mas o texto de João capítulo 14 diz que e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. O texto é sobre oração a Deus. Essas palavras não são direcionadas ao diabo, mas ao Senhor. Substituir o verbo pedir pelo verbo exigir faz com que o texto incentive o leitor a dar ordens a Deus. É então uma inversão de valores. É o servo virando o Senhor e o Senhor virando o servo. E um ponto importante para se avaliar dentro dessa afirmação de que a determinação e essas palavras, essas orações devem ser dirigidas ao diabo é que a Bíblia nunca ensinou alguém a orar ao diabo exigindo que ele retire doença ou coisa parecida. E a Bíblia nunca ensinou que as doenças ou provações são obras do diabo. E nós precisamos tomar muito cuidado porque o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo de número 16, nos alerta sobre pessoas que deturpavam as escrituras já no seu tempo. Veja o que ele diz sobre isso. Ele, aqui no caso Paulo, escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para sua própria condenação. O que Pedro está dizendo é que nas epístolas do apóstolo Paulo existem textos difíceis de entender e que os espertalhões da fé sabiam disso e se aproveitavam desses textos para distorcê-los e ensinar o engano aos crentes. E se atente para o fato de que o próprio apóstolo Pedro diz que eles faziam tudo isso. Eles distorciam a Sagrada Escritura para a sua própria condenação. Ou seja, eles vão pagar um alto preço por distorcerem a palavra de Deus. Então, querido, o meu conselho a você é que você abandone essa prática, que você comece a orar a Deus com humildade, com reverência e fuja dessas igrejas que ensinam essas heresias. E o que você achou desse conteúdo? Foi útil para você? Então capricha no like, faça a sua inscrição. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.